Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Estamos aqui para mais um bate-papo, né? Mais uma conversa. Eu não tenho nada, é a menopausa. E hoje, né, o assunto pertinente a como a gente se sente, né? E eu lembrei de um episódio que eu vivi, assim, que para mim foi muito claro. Menopausa vai passar e eu vou ficar bem. Acabou meu remédio, né? E você começa a ficar desesperada, do tipo: "Ai, estou sem remédio". Liguei para marcar uma consulta para minha médica, aí ela não tinha vaga e, assim, ia demorar 3 meses. Eu falei: "Gente, enlouqueci, como é que eu vou ficar 3 meses sem remédio? Como é que vai ser minha vida sem essa chance?". O que que eu fiz? Mandei uma mensagem no Whats dela e falei: "Doutora, tem vaga só para daqui a 3 meses, estou sem remédio, preciso de um encaixe". E isso no meio da vida, no meio da da situação, né. Aí, quando foi no mesmo dia, lá por umas 6:30 da tarde, ela manda uma mensagem me dizendo: "Jill, posso te encaixar amanhã 8 horas e fico no teu aguardo". Nossa, fiquei super feliz, comemorei, falei: ai, graças a Deus". Comentei com meu marido, comentei com a minha filha, comentei com todo mundo que eu falava. Nessa noite eu dizia: "Ai, não, amanhã eu tenho médica, amanhã eu tenho médica". E inclusive, né, era um dia que eu estava com várias amigas, falei: "Ai, amanhã eu vou na minha médica, calma que eu já vou ficar melhor. Não precisa vocês se acharem que eu tô louca hoje, amanhã eu já vou estar bem". Então, assim, isso eu falei muito, eu comemorei muito, eu falei 300 vezes que eu tinha médica no outro dia, 8 horas da manhã. Eis que isso é um exemplo. Acordei, acordei, eu levo a minha filha toda levava, né, todas as manhãs para a escola, então, assim, um trajeto de 30 minutos. Mas, nesse dia, eu levantei, escovei os dentes, tal, meio preguiçosa, coloquei uma bermuda qualquer, uma blusinha qualquer e uma chinela. Era um chinelo, não era nem um sapato, uma sandália, olha, e ainda acho que não era nem havaiana, era um chinelinho. E fui levar minha filha na escola. Ela entrou no carro, tal, e comentando comigo sobre a escola e tal. Quando eu cheguei no meio do caminho, eu falei: "Meu Deus, Gabriela, acabei de lembrar, eu já estava chegando na escola. A mãe tem consulta. Eu não posso ir na consulta do jeito que eu tô. Eu não vou, não posso entrar lá na consulta de chinelo, de blusa, de bermuda, de shorts. Não, eu vou voltar para casa, vou trocar de roupa, porque eu não posso perder essa consulta". A minha filha vira para mim e diz: "Não, não tem como você voltar, porque eu tenho uma prova agora, na primeira aula, eu não posso chegar atrasada, a professora não deixa entrar, e bababá, e bababá". E aí, em minutos, você tem que decidir uma coisa importantíssima, como se fosse quase a escalação da seleção. E eu pensando: "Meu Deus, volto, prova, atrapalho ela, o que eu faço da minha vida?". Em segundos eu pensando, né. Só que, assim, não tinha o que fazer, eu pensei: "Eu não posso perder essa consulta, eu não vou ligar para essa médica e falar: 'Olha, tem como me encaixar outro dia?'". Eu desesperada pelo remédio, então, assim, em 1 minuto passa 1000 coisas na tua cabeça, e você dirigindo, tentando, né, ter discernimento para ver o que que faz. Aí pensei: "Eu vou assim, o que que eu vou fazer?", né. Eu tô na menopausa, eu não tenho nada, eu esqueci, não lembrei, não, minha vida não funciona no meu controle, então eu tenho que lidar com situações conforme elas vão surgindo, porque não depende nem de mim. Eu falei tanto nessa consulta, eu falei 300 vezes a importância dela para mim, tarará, e eu esqueci. Então, assim, como que eu esqueço uma coisa tão importante? Enfim, o que que eu fiz? Deixei minha filha na escola e fui
dirigindo a caminho da minha médica, que é num bairro super bem localizado, considerado, né, não vou dizer chique, mas um bairro, né, importante. E fui do jeito que eu estava. Mas o caminho da escola da minha filha até a minha médica, a cabeça a milhões. Aquilo turbilhando. Meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tenho domínio, eu não, quem sou eu? O que é isso? Eu de chinelo de dedo, meu Deus, tá. E aquilo me remoendo, mas remoendo, porque eu falei, gente, uma ida a um médico vira um transtorno. Quando eu cheguei na médica, estacionei o carro e, assim, para vocês terem ideia, é tudo de vidro, é um lugar bonito, as pessoas, né, normalmente se arrumam um pouco melhor para ir consultar. E eu pensei, é o que eu tenho para hoje e é assim que vai ser. Desci, mas não vou nem falar vergonha, falando o que vocês possam imaginar passando pela minha cabeça. Eu não tinha nem trajes para entrar. E aí você repara que o porteiro me olhou, as pessoas tentando entender o que esse ser estava fazendo ali naquele horário da manhã, naqueles trajes, com aquelas roupas, e assim, nada a ver o contexto, né? Não tinha possibilidade, não tá nem indo fazer nada, né? O que faz um ser? E você acaba chamando mais atenção. A ponto de eu sentei, entreguei lá meus documentos e tal. Aí uma senhora olhou para mim, uma, uma bolsa de marca, fez uma. Eu vou fazer a cena para vocês entenderem como que eu estava me sentindo. Ela vira para mim, ah, e vira pro lado. E eu fui ficando pior. Mas eu falei, eu não vou levantar daqui. É o que eu tenho e aqui será. Eis que fico lá, esperando a minha médica me chamar. Ela abre a porta e fala: pode entrar, tio. Eu entrei, eu acho que com sei lá que cara que eu tava. Quando eu sentei, ela falou assim: como você está? Gente, esse como você está foi um gatilho para eu resumir anos de vida. E eu comecei a despejar em cima dela. Eu estou isso aqui. Eu estou um caco. É assim que eu me sinto. É essa a Jill que você está vendo, é a Jill que existe, é a única Jill que eu posso trazer para você. E eu despejei tanto em cima dela, ela foi ficando, né? Jill, tá tudo bem. Não é a roupa, não é pela roupa e tal. Ela tentando melhorar a situação. E ali, gente, eu sei que eu fiquei horas falando, mas falei o que eu sentia, o que eu tava vendo. Eu falei, olha aqui, ó, eu sou esse lixo, eu sou essa pessoa que você tá vendo. Eu tô acabada, eu não consigo fazer nada, eu não faço nada certo. Enfim, gente, acabei comigo ali naquela consulta. E ela tentando melhorar. Dil, veja bem, olha, cadê aquela mulher que eu conheci lá para trás? Cadê aquela pessoa que corria, que eu olhei bem sério para ela e falei, doutora, essa mulher não existe mais e não vai voltar. Esqueça. Hoje eu não consigo pensar igual antes, ter a mesma disposição que antes. A minha vida hoje é um inferno. Essa menopausa me consumindo e esses remédios que não fazem efeito. E vou lá, passo testosterona, faço tudo o que tem que fazer, tomo o que tem que tomar. Estou tentando fazer, mas não adianta para mim, doutora. Para mim não está adiantando, para mim está puxado, está difícil. E eu não sei mais o que eu faço. E, inclusive, eu quero perguntar: como que as mulheres faziam isso? Como é que as pessoas, as mulheres antigas passavam isso com seus maridos, se elas eram mais submissas, se elas não podiam gritar, não podiam reclamar? E ela vira para mim e diz: Gil, passavam assim. Elas passavam assim, caladas, quietas, e era a vida que elas conseguiam. E outra coisa que eu questionei para ela, falei, doutora, pelo amor de Deus, remédio para menopausa,
É tudo caro, tudo caro. Qualquer coisa que você vai comprar é caro. É R$ 100, qualquer coisinha para poucos dias. E eu pergunto para ela, doutora, como é que essa mulherada faz? Porque a gente trabalha, tem condições, tem consulta com a médica, né? Como que essas mulheres fazem? E ela falou para mim, não fazem, Dil. Elas não fazem. Elas não têm como comprar um remédio, elas não têm como tomar um hormônio, elas não têm como manipular uma testosterona, elas não têm como fazer nada. E elas continuam vivendo como se a vida fosse ótima. Gente, quando eu escutei isso, me virou uma chave. Eu falei, gente do céu, não, peraí, eu tô na menopausa, mas eu sou privilegiada. Eu tenho muitos privilégios. E dessa conversa com a minha médica, peguei a receita, botei embaixo do braço, falei, doutora, muito obrigada, tá? Muito obrigada. Você foi ótima, me alertando e querendo me melhorar. Saí de lá, outra pessoa. Outra pessoa. E eu acho que essas coisas acontecem na vida da gente justamente para a gente saber. Olha, você era uma antes de sentar para conversar com ela e levantou outra. A ponto de minha cabeça borbulhando, né. Falei: "Porra, tinha mulher que aguentava isso ainda e não reclamava". E devia ser bem pior, porque elas nem tinham recurso e ainda tem mulher que não tem como ficar testando esse remédio, testando aquele. Peguei minha receita e me mandei, porque eu sabia que aquilo ali já ia me deixar melhor. E no carro eu fui pensando: "Dil, quem é essa mulher? Quem é você? Camiseta, chinela, bermuda. Você não é isto. Você não merece ser isto. Eu estou indignada com você de você se achar esse lixo. Você não é isso, Dilcineia. Você não é". E a partir desse momento, eu comecei a reverter. Eu falei, eu não sou isso, eu não preciso passar por isso, eu não tenho por que estar assim. Graças a Deus tem roupa no guarda-roupa, tem sandália, tem o que eu quiser para melhorar. Tem batom, né? Tem um pó, tem outras coisas que eu posso melhorar. E ali, no carro, eu já marquei. Liguei para minha manicure, eu falei, aliás, liguei não, eu fui marcando através do WhatsApp, né? Então, falando mensagem. Eu preciso de um horário para fazer pé e mão. Liguei para minha cabeleireira, falei, olha, eu preciso de um horário para fazer cabelo. E eu preciso disso, e eu preciso daquilo. E a minha sorte é que foi dando tudo certo. E elas respondendo, pá, tem horário tal hora, tem horário tal hora, tem horário tal hora, e eu consegui ir me encaixando tudo que eu precisava. Agora é que vem o pulo do gato. Quando você tenta melhorar, sair lá daquela valeta que você tá, que demora muito tempo, você vem muito tempo para entender que você não tá bem, né? Quando você entende e você resolve melhorar mais rápido do que qualquer outra coisa, o mundo conspira contra. Automaticamente, eu não sei se energia negativa, o que que é. O mundo, pá, vem em cima de você. Quando eu estacionei meu carro em casa para descer, toca meu celular. Era a escola da minha filha chamando para ir buscá-la porque ela estava passando muito mal, num estado que eles nunca tinham visto ela. E ela estava vomitando pelos cabelos, pelos alunos e muito mal, a ponto de, por favor, venha agora buscar sua filha. Gente, eu nem desci do carro. A única coisa que eu fiz foi fechar o portão, ia descer, tocou o telefone, atendi, desesperada, abri o portão, fui buscar minha filha. Chego na escola, mal, comeu alguma coisa que fez mal, estava passando mal e tal, e voltamos para casa. E ela me pergunta, mãe, agora eu já tô melhor e tal. Eu falei, ah, que bom, minha filha, porque eu vou chamar sua avó para ficar com você, porque eu marquei algumas coisas. Não, mãe, eu só fico com você. É só você. Já foi ali o empecilho. Porque eu fiquei pensando, meu Deus, eu tenho tanto dia para fazer minhas coisas, não precisa ser hoje, eu vou ficar com a minha filha.
E tava quase ligando para desmarcar tudo que eu tinha marcado. Aí me veio um troço, eu falei: "Não, eu não vou desmarcar. Não vou". Falei com minha mãe para ela ficar com a minha filha e tal. Aí tinha que levar o outro filho para escola. Naquele dia ele decidiu: "Não vou para escola. Eu não vou para escola, eu não quero ir para escola, hoje eu não vou". E ele não sabia de nada. E eu falei: "Meu Deus, mas o que que houve? Era só deixar na escola?". Foi arrastado, gritando, escorrendo pela casa aos gritos. Aí eu falei: "Eu, hein? Que coisa estranha". Mas eu não vou desistir. Não desmarquei nada. O plano continuava o mesmo. Deixei ele na escola, ajeitei minha filha, tá. Fui primeiro, acho que pro salão, fazer a unha, barará, barará. Gente, se fosse qualquer outro dia, eu teria voltado para trás, eu teria desmarcado e teria. Não vou fazer nada, né? Prioridades. Nesse dia eu decidi, eu sou a prioridade. Quem tá um lixo sou eu, quem tem que se arrumar, quem tem que melhorar sou eu para poder cuidar dos outros. E foi o que eu fiz. Cheguei no salão, contei a história para as meninas, falei: "Gente, vocês não vão acreditar". Fui lá na Ah, não, antes de ir, tomei um banho, troquei de roupa, me arrumei e falei: "A partir de hoje, essa vai ser a Jill que eu conheço, melhorada". E fui. Quando eu cheguei, elas: "Nossa, vai aonde? Nossa, que bonita, o que que você tá fazendo?". Quando eu contei, gente, que eu tinha vindo da médica na chinela, um esculacho, elas não acreditavam. "Nossa, você tá bem?". Eu falei: "Não tô bem, eu vou ficar bem. Vamos lá, faz tudo que tem que fazer em mim, que eu vou ficar bem". Deu alguns minutos que eu tava lá, minha filha liga chorando, desesperada, como se estivesse morrendo. E ela não sabia nem onde eu tava. E eu falando com ela, falei: "Meu Deus", eu com o cabelo todo esculhambado pra cima, metade do cabelo pronto, metade não. Eu falei: "Ai, vou lá na minha filha". Pensei, né? Olhei para as meninas em volta de mim, eu tinha acabado de fazer um discurso que a partir de agora eu ia pensar em mim e eu era a prioridade e tal. Eu falei: "Gente, eu não posso largar aqui". Falei: "Filha, aguenta aí, vovó tá com você, mãe já chega". E aí, ali foi a virada de chave mesmo, porque eu falei: "Eu não vou, tá tudo bem, ninguém vai morrer se faltar 5 minutos da minha pessoa ao lado de qualquer um. Esse é o meu momento de melhorar". Só que o que eu quero falar para vocês é justamente isso, quando você decide melhorar, a vida vem e vuf, por muito pouco, por muito pouco. Eu não largo tudo e vou fazer o que eles estavam me pedindo e eu não sei explicar por que que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Mas eu tive uma postura. Eu tive uma postura porque é assim que a gente tem que viver, gente. Quando você tá na valeta, você depende de você. É só você. Se você tá mal, se você tem uma coisa ruim, acredite em você. É só você que sai dessa valeta. Você pode ter ajuda, você pode contar com remédio, com pessoas. Mas eu vi no olhar daquela médica, quando ela diz: "Não, tá tudo bem". Não tá não. Não tá bem. Não pode estar bem. E aí você faz ao contrário. E você vai e consegue fazer tudo de novo. Aí, gente, a autoestima já vai melhorando, você já vai ficando melhor, você já vai, né, vendo que as flores já estão mais bonitas, o perfume, você já está se sentindo melhor. E parece que as coisas daí dão uma engrenada e você vai melhorando. Então, esse episódio é justamente para contar isso. Quantas vezes você está conseguindo dar a volta por cima de você mesmo? Eu consegui.